Eu sou de Recife, mas moro em Fortaleza tem uns 12, 13 anos. Fiz faculdade na UFC e me formei em 2019, final de 2019. Aí eu prestei para dermato. Entendi. Então você se formou lá em 2019 na Federal do Ceará, né? E você fez prova em 2019, você fez prova em 2020, que eu sei que você foi aprovado agora no final de 2021. Como é que foi esses 2 primeiros anos? Se você tentou, e se você tentou, como é que foi sua preparação nesses 2 anos? Chegou a fazer algum cursinho? Isso. Fiz cursinho, um desses cursinhos conhecidos em 2018, 2019, né? Preparando para fazer prova no final de 2019. Aí fiz para testar, né? É, Aí não passei nesse ano. E 2020, a gente trocou de ano, tô pegando aqui. 2020, eu tentei estudar mais, né? Nesse tempo eu estava trabalhando num posto aqui de Fortaleza, 40 horas, e estudando. Era outro curso já, mas o mesmo esquema conhecido, né? Antigo. E aí, dessa vez eu tentei, fiz prova para algumas instituições de São Paulo e a Surse, que é aqui do Ceará, também não tinha passado, né? Aí, no começo do ano passado, uma amiga minha tinha me falado da então JJ, né, que agora é Aristo. Eu tinha me falado muito bem que o método era diferente, tudo. Eu até fiz o experimental e decidi testar, né? E então deu certo. Entendi. Então, pegando aqui seu contexto, você formou lá em 2019, 18 e 19, você fez nos 2 anos de internato um cursinho tradicional, em 2020 você fez outro. E em 19 e 20 você tentou prova de dermato aí para o SURSE, para algumas de São Paulo e não conseguiu. Você lembra quanto foram suas notas? Se você passou longe, passou perto de ser aprovado? Como é que foi esses seus 2 primeiros anos de tentativa? Deixa eu ver. Era assim, tipo, na USP, se eu não me engano, eu fiquei um ponto de entrar passar para a segunda fase, né? Sim. Foi basicamente isso, batendo na trave, assim, de ir para a segunda fase nas provas. Entendi. Então você tava fazendo uma primeira fase ok, né? Ainda não estava conseguindo ir para a segunda fase, nem indo para a segunda fase lá atrás. Você não chegou a pegar nenhuma segunda fase, então, em 19 e Isso, 20. é. E você chegou a pensar em trocar de especialidade de dermato ou não? Rapaz, porque o pessoal fala, né? É dermato difícil e tal. Mas aí, desde o sétimo semestre que eu tinha entrado em contato, né, com a especialidade, que aí eu me encantei, assim, porque, não sei, eu tinha uma memória visual boa, tinha pensado em rádio, só que aí acompanhando os plantões na TC do hospital aqui de referência de trauma, eu percebi que até era bom na parte visual, mas faltava o contato humano, né? E aí quando eu peguei a dermata e me encantei e pronto, é isso aqui e vamos lá, né? Tentar estudar. Entendi. Então não desistiu, não. Apesar das dificuldades aí nos 2 primeiros anos, não chegou a cogitar realmente de fato desistir. Eu conversei outro dia com uma aluna que tentou acho que 3 vezes também dermato e ela falou que cogitou desistir no último ano, antes de ser aprovada agora no final de 2021. Mas aí tá. Então, Eduardo, você foi lá, fez 2 anos, não conseguiu. Nesse terceiro ano, aí, em 2021, você entrou na então JJ, né? Você conheceu através de uma amiga, né? Que você falou. E você falou que você fez o nosso período teste, né? Gratuito. Então, eu imagino que tenha entrado logo no início do ano, na primeira turma. E depois de você ter passado aí 2021 com a gente, o que você acha que você errou nas suas preparações de 2019 e 2020? O que você teria feito diferente ali? Principalmente, assim, não revisar, eu acho que é o pior erro, não ficar revisando, e foi uma das coisas que me chamou mais atenção na Agora Aristo, né? Foi essa revisão continuada, e que é algo que tem evidência, e tentar matar todas as apostilas de ler cabo a rabo. Assim, tentar absorver todo aquele conteúdo como se você fosse ler, absorver 100% da medicina e algo impossível, né? É engraçado que você falou das revisões e você falou aí, eu traduziria como um excesso de estudo teórico, excesso de foco no estudo teórico.
parece que a gente está falando de duas coisas diferentes, mas na verdade uma está muito ligada à outra. Porque quando a gente comete esse segundo erro que você falou, que é do foco excessivo no estudo teórico, tentar aprender tudo, achar que é possível você aprender absolutamente de tudo, de todos os temas da medicina, o que acaba é que você vai gastar muito tempo com estudo teórico e, consequentemente, você não vai ter tempo de ter um processo adequado de revisão. Então, isso é um erro comum. As pessoas normalmente sabem que revisar é importante, mas elas não percebem que, ao focar excessivamente no estudo teórico, praticamente é certo que a pessoa não vai conseguir revisar. Então, isso é uma questão interessante, que às vezes a galera pensa, pô, não, vou focar tudo no estudo teórico, vou revisar muito, ainda vou fazer muita questão, e é isso, dá tempo de tudo. Não dá tempo de tudo, a gente sabe, né? Inclusive, você Ninguém é trabalhava... robô. Eu, nesse ano, né, 2020 eu trabalhei no posto, aí 2021 eu tinha saído para fazer as provas, né, no final, aí 2021 eu decidi, assim, focar 100%, né, eu ainda fiquei no emprego que era uma pesquisa clínica, era um estudo de terceira fase de uma vacina da UFC com a Fiocruz, mas era meio período, e aí durou alguns meses, e na metade do ano, né, no segundo semestre, eu virei comentarista da JJ, né, e era de preventiva. E eu acredito que me ajudou bastante também. Eu acabei fechando a prova de preventiva da instituição que eu passei. Ah, é? Porra, que legal. Depois eu vou saber. Eu vi lá um resultado que você teve, que eu fiquei até impressionado com esse resultado, mas que legal, ó. O Eduardo, às vezes a gente faz muito isso. Provavelmente estava se destacando nos nossos simulados. Você lembra quando você tirou já nos primeiros simulados? Acho que nos primeiros, deixa eu ver, acho que tava ali pacando no 70. Então, 70, só para como parâmetro, 70 nos nossos primeiros simulados é uma nota excelente. Uma nota excelente. A nossa prova, as nossas provas são provas difíceis. Normalmente aí quem tira 70 nos nossos simulados tira quase 80 ou até mais do que 80, dependendo aí do nível da prova, né? Se fizer uma prova muito difícil, vai ficar com esses 70. Se fizer uma prova um pouco mais fácil, vai um pouco além disso. Mas o Eduardo virou nosso comentarista aí no meio do ano e acabou fechando preventiva. Que legal, cara. Muito legal mesmo saber disso. E como é que foi sua constância de estudo? Até fazendo essa comparação também, em 2020 você conseguiu ter constância, 2021 conseguiu, estudou quase todos os dias. Como é que era isso para você? 2019, 19 estava no internato ainda, né? Então era quando dava. 2020 melhorou, mas tinha dias que eu estava meio cansado, mas era até regular. E 2021 eu estudei assim, eu acho que se tirar, acho que até o perto das provas tinha uns 20 dias no máximo que eu não tinha estudado. Que eu deixava, fazia domingo simulado, os outros dias eu fazia questão, nem que fosse assim, eu respeitava o meu ritmo também. Se fosse um dia que eu tivesse mais cansado, eu fazia ali o quanto dava de questão, por exemplo, para revisar, e aí eu dava uma parada. E nesses Mas dias foi que você bem estava mais, constante. nesses dias que você estava mais cansado, você tinha alguma atividade que você priorizava? Acho que seu vídeo deu uma... Opa, deixa eu ver aqui. Voltou, Voltou. voltou. Tava perguntando, nesses dias que você falou que você estava mais cansado e tal, você tinha alguma atividade que você priorizava? Ah, pelo menos isso eu vou fazer. Eu gosto de ler um pouquinho, algum livro que não seja relacionado com medicina antes de dormir. E segunda a sexta é sagrado o meu CrossFit, assim, para manter o corpo são também. Não, boa, boa. Bom que você falou dessas atividades extracurriculares, né? Vamos dizer assim, que eu acho muito importante, mas na verdade eu digo das nossas atividades básicas, do estudo teórico, Ah, revisão inteligente, ainda- revisão teórica e prova. Mas eu acho isso muito importante, muito legal. A gente vai ver aqui o resultado que o Eduardo teve, e é muito legal ele falar que, apesar dele ter tido aí grande resultado, ele também fez outras coisas, né? Porque às vezes as pessoas acham que para você ter grandes resultados, você precisa paralisar a sua vida e, cara, você precisa sacrificar a sua é, saúde. E é exatamente o contrário. dá não, porque é uma maratona, a gente tem que chegar no final do ano bem. É. É isso. Então, eu começava ali com as questões, né, da revisão inteligente, questões flashcards, é, tentava ver a parte teórica, né?
E a revisão teórica eu via dependendo do quanto eu dominava o conteúdo. Fazia as questões, os flashcards, se tinha acertado muito, estava ok aquela atividade para mim. Se tinha algum ponto que eu precisava revisar, eu geralmente dava uma olhada no mapa mental, e era basicamente por aí. E o simulado todo domingo, sagrado também. Entendi. Mas então, questões e flashcards era o que você começava, era assim, era o pontapé inicial da sua preparação. Que eu lembro até hoje, acho que foi numa das apresentações, né, sobre metodologia, aquele gráficozinho das questões cumulativas, né, o desempenho. Aí eu sempre ficava aqui pensando, vamos acumular questão, acumular questão. Pô, realmente, cara, questão. Até você chegou a ver quantas questões você fez no ano passado? Ixi, não sei dizer, ó. Não. Não, é porque na nossa nova plataforma, se você acessar com o seu perfil do ano passado na nossa nova plataforma, aparece lá quantas questões, mas não tem problema, com certeza foram muitas, né? Uhum. Não sei aí, Sim, eu acho que você não deve nem ter ideia de quantas foram, mas eu diria que deve ter sido mais de 15 mil aí, pelo que você está falando. foi um É, bocadinho, era de segunda a sábado. e em 2021, você acha que você fez muito mais questões que em 2020? Com Comparando assim. certeza. E eu notei isso, tipo assim, em 2020, eu tava assim, faltando uns 3 meses para as provas, e eu vi o quanto que era importante fazer questão. Só que aí eu tentei é, acabar com aquele déficit de questões nesses últimos meses, né? E aí não é tão bonitinho quanto você fazer programado desde o começo do ano, né? É o que muita gente faz, né? É um erro muito comum que a pessoa acha que primeiro ela tem que fazer a base teórica dela, né? Então, pô, primeiro eu vou ficar só na teoria e aí na reta final eu vou partir para as questões, vou partir para as provas. Esse é um pensamento que muita gente tem. E claro que é melhor fazer questões na reta final do que não fazer em momento nenhum. Sim. Mas melhor do que fazer na reta final é fazer desde o início, sem dúvida nenhuma, porque as questões elas participam desse processo. Você falou de revisão, as questões elas são fundamentais no processo de revisão. Elas ajudam muito a gente fixar realmente o conhecimento que a gente teve estudando teoria e, sem dúvida, é um dos erros mais comuns. A galera acha que questão realmente é na reta final, revisão é na reta É. final, e a gente sabe muito bem que não é assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca. E mais ou menos quantas horas por dia você estudava? Pelo que eu vi, você teve bastante dedicação aí em 21. Você tem uma... Eu sei que deve ter variado ao longo do ano e tal, mas mais ou menos assim. E 3 horas por dia, assim. Não tomava tanto do meu dia, sabe? Entendi. Então você tinha um estudo. Claro que as pessoas às vezes ouvem, pô, 3 horas por dia não é tanto. Não é tanto, mas o mais importante, o Eduardo já falou aqui nessa conversa. Ele disse que no ano inteiro ele deve ter tido uns 20 dias que ele não estudou. Então ele teve uma regularidade muito grande, uma constância muito grande. Então, às vezes a galera acha que o legal é estudar 8 horas por dia. Cara, se você conseguir estudar 8 horas por dia o ano inteiro, claro que vai ser ótimo. Mas pouca gente consegue. Então, eu prefiro a pessoa que estuda 3, 4 horas por dia o ano inteiro do que aquela pessoa que na reta final estuda 10 horas por dia e acha que está arrasando. Então, isso é uma coisa que é bem importante. E você falou de prova. Você fazia realmente simulado ou prova toda semana? Toda semana aparecia, geralmente, um simulado da JJ, né? Ou então, algumas provas antigas. Aí eu tentava sempre, porque no começo dava preguiça, realmente. Mas depois foi algum outro ao vivo de metodologia que falou assim da importância de você fazer essas tarefas mais sacais, né? O simulado, fazer aquelas 100 questões sentado e para você chegar preparado, né? É chato, mas você cria aquela resistência. Exatamente. E eu estou vendo você falando muito das nossas lives de metodologia, apresentações. Você participava disso? Você olhava as lives, tal, via as questões de metodologia? Que eu acho que essa é uma coisa importante. Que a gente está começando agora o nosso curso 2022 e a gente sempre no início tem aquela galera que fala, pô, cara, para com isso de metodologia, É. quero ter logo aula de hipertensão, quero ter logo aula de pré-natal, e a gente fala tanto, cara, isso é muito importante, que é isso que vai te dar a base para você entender como estudar o ano inteiro. Você participava, você via realmente essa questão de metodologia como algo importante? Algumas eu estava ao vivo, outras nas outras eu sempre via depois, sabe?
porque, principalmente no começo, a gente está muito viciado justamente nessa, dando importância demais à carga teórica, fazendo menos atividade prática, né? Que eu acho que quanto mais você passa de um estudo passivo para ativo, né? Apesar dele ser mais trabalhoso, ele é o que realmente faz gravar as informações. Aí a gente fica muito viciado nesse estudo passivo e com vícios de metodologias antigas. Aí eu acho que foi bem importante ver os vídeos e também para ficar motivado, porque às vezes a gente fica tão centrado na gente, né, achando que tá cansado demais ou não vai dar certo, ou pensamentos negativos. E os vídeos ajudavam a gente enxergar para a realidade em volta da gente, né, que tá todo mundo nessa maratona, dava um respiro, sabe? É muito legal você falar isso, Eduardo, porque é óbvio, né? Eu falei de participar das lives, você não participava ao vivo de todas, mas você assistia a gravação. Isso realmente é muito importante. A gente sempre brincava, você deve ter me ouvido falar. Na verdade, brincava não, né? Falava sério, que as pessoas que assistiam as lives eram as pessoas que tinham os resultados. E aí você está aqui para provar isso, né, nesse papo com o ex-aluno. Muito bom ver isso. E você falando dessa dificuldade realmente do vício, né? Na preparação tradicional, no excesso da teoria e na importância da prática. E às vezes a gente ouve, como assim prática? Prática não é, sei lá, você ir num ambulatório, você ir num centro cirúrgico. Gente, isso é a prática da medicina. Quando a gente fala de prática para uma prova, significa você fazer questões, fazer flashcards baseados em questões ou provas na íntegra e simulados. Então, esse é o estudo prático para uma prova de residência, para uma prova de qualquer coisa. E, claro, sempre, 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 para qualquer coisa que a gente quer aprender, para qualquer coisa que a gente quer se desenvolver, a prática ela vai ser mais importante que a teoria. Claro que a teoria também tem sua importância, é óbvio. A gente tem muita aula, tem muita teoria também no nosso curso, mas eu acho que a nossa grande batalha aqui, o que a gente tenta defender é que existe um desequilíbrio. A maioria das pessoas gasta muito mais tempo que deveria com teoria e muito menos tempo que deveria com prática e com revisões. Então, acho que isso é importante a gente falar sempre. E você falou aí no final sobre a parte psicológica, né, da motivação, às vezes está desanimado tal. Você falou também que você estava tirando já 70 nos primeiros simulados, então você já estava com um bom desempenho. Você teve algum momento que você achou que não ia dar? Você teve essa dificuldade aí, pô, não sei se eu vou passar em dermato, tá muito complicado. Como é que foi isso para você? Acho que os pensamentos negativos acho que sempre bate ao longo do ano, né? Com todo mundo. Mas porque, tipo, pelo fato do nosso desempenho ser flutuante, né? Às vezes abaixava um pouquinho, aí ia para 76, aí, vixe, não vai dar para dermato. Aí ficava o pensamento negativo, né? Mas aí com live, com os amigos também colocando você para cima, pô, isso aqui é uma prova. E o fato que você normalmente faz mais de uma, né? Para tentar passar. Aí vamos, isso aqui é uma prova, isso aqui é um treino, a prova real tá chegando ainda. É, é legal você falar dos resultados flutuantes, né, das oscilações de desempenho. Isso acontece. Às vezes a pessoa entra no curso achando que o desempenho dela, se ela está tirando 50 hoje, ela sempre vai tirar acima de 50. E aí, se daqui a um mês ela está tirando 60, ela sempre depois vai tirar acima de 60. E não é isso que acontece. Ainda mais num caso como o do Eduardo, que já tinha uma nota boa, que já começou aí com 70, é mais complicado ainda, né? Porque aquela sensação de estar estagnado, pô, como assim, cara? Estudei 6 meses e aumentei 5 pontos, meu resultado. Claro, ele já estava com uma nota alta, então ele já estava errando poucas questões fáceis e poucas questões médias também. Então o desafio dele era aumentar o desempenho dele nas questões médias e também um pouquinho nas questões difíceis. Então isso ainda complicou provavelmente ainda mais essa questão psicológica para o seu lado. Mas enfim, É, pode falar. é demais. Eu acho que parte do meu resultado foi graças à minha psicóloga também. Tava ali do lado. Mas é isso. Boa. Boa, para valorizar as psicólogas, até porque essa aluna que eu falei que quase desistiu de dermato, ela disse aqui num papo com o ex-aluno que até a psicóloga dela estava orientando, estava aconselhando ela a trocar de especialidade. Então, para a gente não falar só, porque,
claro que nesse caso foi um lado negativo da psicóloga, mas no caso do Eduardo ajudou e vários outros casos também ajuda. A gente sabe da importância disso, ainda mais para quem tem um objetivo difícil como ele tinha. Mas vamos falar agora de notícia boa. Para onde que você conseguiu essa vaga aí depois de 2 anos tentando, não conseguindo, nem indo para a segunda fase, né, nesses 2 anos? Para onde que você conseguiu realmente a sua vaga e como é que foi essa prova? Depois de algumas provas, assim, que o resultado era quase lá, não ia. A última prova, que foi o IANSP, que era a segunda instituição que eu mais queria, assim. Passei em segundo lugar e semana passada já fiz matrícula, tô vendo apartamento, aquela correria. Boa, segundo lugar. E ó, eu tava dando uma olhada aqui que mandaram seu resultado. Quanto que você lembra quanto que você tirou na primeira fase? Eu não lembro quanto exatamente, mas eu lembro mais ou menos e eu fiquei realmente impressionado. Foram 75 de 80 questões, 9,38. 75 pontos de 80, cara. Você chegou a ver se alguém tirou mais que você em alguma especialidade? Eu olhei algumas assim, aí não tinha achado não, mas não olhei tão. Pô, Ah, depois eu vou até pedir para o pessoal olhar, mas eu tenho quase certeza que deve ter sido o maior resultado geral aí no IANSP em todas as especialidades na primeira fase. Não tenho certeza, tá, galera? Mas 75 de 80, mais de 90% aí de aproveitamento na primeira fase. Realmente, você chegou a ter alguma preparação? Você falou que era a sua segunda prova prioritária. Chegou a ter um foco especial no IANSP? Fez alguma coisa diferente pensando nessa prova específica? Claro, além de fazer as provas antigas, etc. Ou não? Foi realmente bateu que foi sua grande prova mesmo e deu certo. eu focava nas aquelas mais conhecidas, né? USP, IANSP e Unifesp. E aí deu o match com com o IANSP. Entendi. Não foi então nada de. Não teve nada especial, foi só fazendo as provas antigas, É, claro, de fazendo as lá. provas antigas, vendo assim os tópicos que eu errava mais, que caíam mais, e tentando focar neles para revisar, né? Basicamente isso. Entendi. Ah, aí eu fiquei, assim, bastante feliz com o resultado, mas antes de sair a lista, né? Eu fiquei pensando, não, essa prova deve ter sido muito fácil. Mas assim, se eu ir pelo menos ali perto dos três primeiros, já tem uma chance, né, de passar. Aí quando saiu a lista, eu quase não acreditei. Que isso, eu acho que eu também não acreditaria, não, cara. 75 de 80 a gente brinca aqui que é praticamente impossível tirar mais de 90% numa prova de residência, mesmo que não seja uma prova fácil, né? Mesmo sendo uma prova fácil, é muito difícil, e você conseguiu mais de 90% numa prova que não é fácil. Claro que não é a prova mais difícil de todas, mas não é uma prova fácil. Você conseguiu realmente um resultado aí incrível, espetacular. Parabéns por esse resultado, parabéns mesmo. Valeu. E depois eu vou checar esse negócio aí, que eu acho que foi primeiro lugar geral. E, pô, que você vai chegar na residência. Já falta uma semana, né, para começar a residência agora? Uma semana. Dia 3 já. Dia 3 já começa. Desejo tudo de bom para você nessa residência aí de dermato lá no IANSP, que você tenha muito sucesso na especialidade, que você curta muito dermatologia, que agora vai, né? Finalmente começa. E Agora agora alguns vai. aninhos aí. Valeu. Eu também queria agradecer pela experiência aqui, contar um pouquinho da história, da experiência, né? Que às vezes tem gente que gosta de escutar esse outro lado, até para ver que a gente, assim, quem consegue passar, né? Quem chegou do outro lado, não somos robôs, também temos inseguranças, mas o importante é a constância, chegar até o final, dá certo. Boa. E aí, só como uma última pergunta, Eduardo, de tudo que teve no curso, né, tudo que a gente ofereceu no ano passado, o que você acha que mais te ajudou, mais contribuiu para que você conseguisse aí esse resultado, para que você conseguisse sua aprovação em dermato? Eu acho que foi uma união, assim, da revisão inteligente, né? Eu gostei muito dessa parte das questões irem direcionadas tanto para o que mais cai, quanto para o que a gente está mais errando. Achei isso muito legal, não tinha visto antes. E é, o apoio que a equipe da JJ, da Aristo, né, dava para os alunos e de colocar para cima também, de é, identificar inseguranças, assim, e ver que, tipo, ver, como é que se diz?
ter certeza que a gente estava, assim, se preparando bem, sabe? Entendi. Dá essa É isso. segurança que estava no caminho certo. É isso aí.